Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre contratação de escritórios de advocacia por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Quando se fala em contratação de escritórios de advocacia ou de contratação de serviços jurídicos, nós em geral temos dois requisitos específicos. Primeiro, a habilitação legal, ou seja, o escritório, o advogado tem que estar registrado perante a OAB, que é o órgão da advocacia responsável pelo registro da advocacia no Brasil. Em segundo lugar, nós temos, em geral, a necessidade de especialização ou de experiência em uma área de direito específica. Esses são os dois paradigmas quando se fala em contratação de escritório de advocacia de uma forma geral. Nesse sentido, é importante lembrar que não é simplesmente o fato de ter no quadro advogados que impede o órgão da administração ou a entidade de realizar a contratação de serviços jurídicos externos. Por exemplo, no caso do Banco Central, foi reconhecida que era correta a contratação de escritório de advocacia para advogar em questões trabalhistas, de forma a evitar conflito na parte do quadro de servidores do Banco Central. Deixa eu lhe explicar, exemplificar para os senhores. O Banco Central, então, tem advogados no quadro, especializados em diversas áreas. E alguns servidores do Banco Central começaram a entrar com ações, ou servidores empregados do Banco Central começaram a entrar com ações trabalhistas contra o Banco Central. E aí gerou uma situação para os advogados do banco. O advogado do banco tinha que defender o banco contra o colega dele que sentava na mesa do lado, ou que dividia o mesmo andar. E, infelizmente, as pessoas não entendem muito essa questão do advogado se posicionar em defesa de uma parte e já vê o advogado como um adversário. Então, isso acabou atrapalhando o clima institucional dentro do Banco Central, porque os advogados do banco estavam se defendendo o banco contra os outros empregados, contra os outros servidores, o que resultou num conflito dentro da instituição. Isso foi um fundamento jurídico reconhecidamente válido para que o Banco Central contratasse o escritório de advocacia especializado em direito do trabalho para fazer a defesa do banco frente aos seus empregados seletistas. Isso é uma possibilidade, então veja, não é simplesmente o fato do órgão-entidade ter advogado no quadro que torna impossível ou ilegal a contratação do escritório de advocacia. Contudo, a gente também tem a seguinte análise: a possibilidade de órgãos da administração pública contratar escritórios de advocacia para defender os gestores públicos. Ou seja, o Tribunal de Contas do DF tem uma manifestação muito relevante, que ele fala o seguinte: no informativo 4 de 2016, ele aponta que não existe irregularidade, não é ilegal a contratação de escritórios de advocacia para defender atos de gestores públicos que foram praticados durante o mandato, durante o exercício dele da administração pública. Isso porque é muito comum que se discute se o ato do gestor trouxe prejuízo ou não à entidade. E o advogado da entidade, muitas vezes, não vai ter interesse ou não vai ter adequação para defender o gestor público em relação ao quadro, em relação ao ato da entidade ou do órgão. Então, é possível contratar empresa de fora para defender o ato praticado pelo gestor, enquanto os advogados do quadro defendem a instituição. Okay? E são dois viés diferentes quando a gente fala em órgãos de controle ou até em ações de improbidade. Isso são questões diferentes a serem tratadas pelos advogados na abordagem perante o juiz ou perante os tribunais de contas ou os demais órgãos de controle. Então, isso é uma questão importante a ser tratada também. Do mesmo modo, é importante lembrar que, apesar de todo esse contexto, a regra é licitar a contratação de serviços jurídicos. Ou seja, se a demanda é simples, se a demanda não é singular, não exige um notório especialista, eu vou contratar mediante licitação. Porque diversos temas são passíveis de serem tratados por diversos escritórios ou diversas empresas aptas a prestar serviços jurídicos. Então, nesse sentido, lembramos que a contratação por inexigibilidade de licitação de serviços jurídicos tem que preencher os dois requisitos. O serviço tem que ser singular e o profissional tem que ser um notório especialista. Preenchido esses dois requisitos, aí eu consigo contratar o escritório de advocacia sem processo licitatório, com base no artigo 25 da 8666.
ok? Então, veja, a regra no escritório de advocacia para contratação de serviços jurídicos é licitar, ok? Existimos essa possibilidade com base no artigo 25, singularidade e notória especialização. Artigo 25 da 8666. Muito obrigado, senhores, e até a próxima.